noite, bom dia, boa tarde, nossos queridos amigos internautas. Estamos de volta, 2019, agora retomando aqui o Café Consciência e voltando àquelas as mesmas ideias de discussões sociais, políticas e educacionais, uma vez que essas coisas estão totalmente juntas, né, André? A gente tem que voltar a essa discussão, principalmente em tempos tão estranhos que estamos vivendo, em tempos de polarização. Então chegou a hora, creio eu, de discutir com mais ênfase essas questões de educação e o que está sendo discutido nas academias. E dar a cara para bater e discutir, porque educação e conhecimento é feita a partir da discussão e não da polarização. Perfeito. A todos, depois de muito tempo a gente está voltando ao nosso canal com esses vídeos. Vejam, em relação a essas universidades, é interessante e intrigante porque quando elas surgiram, acho que basicamente no medievo, acho que em meados da Idade Média, sobretudo na Itália, no norte da Itália, onde a gente vai analisar e propor as principais atitudes da universidade. Ela acontece sobretudo com um movimento filosófico chamado de escolástica. Qual era a finalidade da escolástica, sobretudo com o filósofo e santo da Igreja Católica, Tomás de Aquino? O santo Tomás de Aquino tinha uma finalidade. À época a Itália estava passando por um período de grande transformação política, de intolerância, como não é tão diferente hoje no Brasil e no mundo. E se a gente começa a amadurecer e voltar a essa discussão, né, André? A gente percebe que o que a gente passa na realidade é sempre a volta das mesmas ideias. Praticamente, porque no medievo você vai encontrar, por exemplo, a Itália praticamente totalmente dividida. Você vai encontrar ao norte da Itália uma grande massa de pessoas que estavam sendo perseguidas pelo reinado italiano à época, e você vai encontrar, portanto, na imagem de Tomás de Aquino, dizendo o seguinte, não, inclusive pela própria igreja, é interessante. Então ele vem também para quebrar com os paradigmas da própria igreja. Então ele vem, inclusive, não, peraí, vamos inventar agora aqui um espaço, que antigamente a educação, para quem não sabe, não era dada em um espaço físico, do qual nós conhecemos hoje, tão organizadamente. Você pode até criticar, mas todo mundo vai querer uma escola hoje, em qualquer lugar. E haja uma escola, uma universidade, na faculdade que esteja passando por algum problema de nível estrutural, arquitetônico, logo se fala mal. Mas naquele período não tinha. Pronto. Desde Platão até mais ou menos, acho que 1500 anos, a universidade, o saber foi dado no meio da rua. Nas chamadas ágoras, as praças públicas. E principalmente na questão onde não existia uma democratização do conhecimento. Não é? As pessoas, os grandes mestres da época, eles eram homens que rompiam com o tempo, e daí, por romper com o tempo, estar sempre à frente do tempo proposto, é que eles iam às praças públicas, às ágoras, e disseminavam o seu conhecimento para aqueles que queriam o conhecimento. Hoje, as pessoas confundem muito, ao meu ver, conhecimento com o poder de se conectar a uma rede social. E a gente sabe que o conhecimento ele é sistematizado, por mais democratizado que ele seja, mas ele deve ser sistematizado e baseado nas grandes ideias, nos grandes mestres. Portanto, esse é um tema nosso que você está adiantando para um novo vídeo do canal. Vamos falar tanto sobre ele, vocês vão acompanhar depois em vídeos mais seguintes sobre as redes sociais, não agora, um pouco mais à frente, no nosso programa. Mas vejam, e é exatamente isso que se discutia à época. Portanto, quando o Tomás de Aquino vai e tenta falar sobre aquilo que ele queria falar, o que ele achava e pretendia dizer que era o melhor para o povo italiano, para a comunidade italiana, para o reinado italiano, então ele começou a falar dentro do espaço da própria, digamos assim, escola. Tem o nome assim de escolástica porque essa ideia acabou se expandindo por toda a Itália e logo, enfim, acho que anos
a Europa começou, os grandes centros europeus começaram a pegar isso. Hoje a gente está passando por uma grande transformação, porque hoje a gente tem escolas e universidades praticamente em todas as cidades, em todas as esquinas. Você vai encontrar até, mesmo em cidades pequenas, as chamadas universidades à distância, que praticamente as EADs tomaram um grande espaço, mas você não consegue entender e compreender que tipo de proposta sobre a formação de sujeitos que essas universidades, que esses saberes querem passar para a gente. Existe, às vezes, a gente percebe que existe lá no centro, na unidade, no centro daquela universidade que tem uma EAD numa cidade distante, o comportamento do docente, o planejamento, a ideologia, a vertente que a faculdade, que a universidade usa, ela é uma, e quando chega nas EADs, elas ficam um pouquinho soltas. Não traz consigo essa ideia de que seja uma coisa sistematizada, fica muito solta e acabamos perdendo essa essência de discussão. A gente está passando por uma grande revolução. A revolução que eu já há muito tempo venho pesquisando sobre, mas que, confesso, é a primeira vez que estou falando sobre isso. A gente não está mais formando pessoas para pensar. Esse é um primeiro ponto crítico que eu acho que a gente deve analisar isso. Acho que as universidades, se a gente for pegar direitinho hoje, se eu for pegar há uns 10 anos, ainda não tanto, mas há uns 20, 30 anos, você vai encontrar grandes pensadores que viviam naquela mesma época. Hoje você não vai encontrar mais isso. Por exemplo, você encontrava, no mesmo período, você via autores como Florestan Fernandes, no mesmo período histórico, né? Florestan Fernandes, mesmo o próprio Foucault, lá nos anos 80, praticamente faleceu no final dos anos 80, você encontrava Foucault também, essas pessoas se encontravam. Você vai encontrar também Maria Eléa de Santiago, que ainda ela é um resquício disso aqui na Universidade Federal de Pernambuco, uma das grandes pesquisadoras, mas você não encontra hoje grandes pesquisadores, grandes pensadores. Tem, claro, não vou aqui generalizar, mas quando eu digo isso é de maneira que há em todos os lugares, em todos os centros grandes, você não vai encontrar mais isso. E hoje nós temos também a grande ideia que paira, não é? Essa é a grande crise ideológica. E nós não podemos fugir disso jamais, em nenhum debate, que é a ideia de que quando você cita um autor, ou alguém vem dar uma opinião, e você pergunta, mas você está baseado em quê para dizer isso? Aí as pessoas dizem, não, mas fulano disse, ou ouviu em algum canto, e não procura ler, e não procura se embasar no que diz. Ele não tem um embasamento teórico, filosófico, para dizer, diz porque viu alguém dizer. Não é? E nós não podemos, enquanto acadêmicos, estar permitindo e deixar passar esse tipo de situação. Tanto no campo social, tanto no campo educacional, no campo filosófico, que se entrelaçam, a gente tem que estar sempre discutindo isso e ver de onde foi tirado isso. Essa ideia sua é de quê? Mas aí a gente não pode estar se prendendo a uma corrente ideológica filosófica. Claro que não. Nós temos que estar embasado em vários autores, que é justamente para produzir esse conhecimento. E a gente vê que existe hoje, né, diferente dos anos 80, dos anos 90, está existindo hoje uma questão de pesquisas rápidas e nenhum embasamento e jogando as ideias e o povo se alimentando dessas ideias. Essa é uma preocupação rousseauiana, aliás, certo? É a formação dos sujeitos. Quando a gente forma um sujeito, quando a gente, ao menos, idealiza a formação de um sujeito, a gente está idealizando também a formação de uma nação. Então, o que é que me pertence enquanto, por exemplo, país, enquanto município, enquanto estado de maneira geral, certo? É isso que vai fazer a diferença. A questão é que justamente hoje a gente vai encontrar universidades que não mais pensam, universidades que não mais fazem com que os seus passem por essa revolução que é milenar. E essa é a grande crise hoje, digamos assim, acadêmica. Você vai encontrar a própria Alemanha, o grande pensador alemão hoje ainda é o filósofo, já está um pouquinho idoso inclusive, né? Está já praticamente no fim de carreira, como é que diz a história, que é o Habermas, da escola de Frankfurt, ainda é o último vivo da escola de Frankfurt,
E a escola de Frankfurt que foi e é o grande expoente do século XX em educação no mundo europeu, que dissemina a educação para todo o Ocidente. Então, quando a gente vê Habermas e outros, quem seriam os outros? Hoje nós não temos. O grande expoente seria Habermas hoje, e somente ele. Porque as pessoas hoje estão com medo e não estão muito dadas à pesquisa. Então são esses sujeitos que estão hoje nas universidades e não estão procurando ter o pensamento crítico. E quando tem o pensamento crítico, tem medo de expressar, porque tem medo de defender sua ideia.